mais um dia aqui juntos para continuarmos a pensar um pouco sobre parábolas. Parábolas são histórias que relatam o cotidiano, o dia a dia das pessoas que viviam, especialmente com Jesus, e que relatam verdades absolutas e princípios que vêm do céu. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a parábola do bom pastor. Mas para falarmos um pouco de bom pastor, nós vamos primeiro abrir a nossa Bíblia em João capítulo 10. E eu vou ler rapidamente do 11 em diante. Jesus falando assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Falando de ovelhas, eu fui pensar um pouco sobre o que é uma ovelha. Nunca convivi com ovelhas e meio difícil para quem nasceu numa vida, num ambiente urbano. Ovelhas são muito diferentes. Tive um contato com ovelhas há pouco tempo atrás, quando meu neto nasceu, e o avô paterno do meu neto era um bom pastor. Ele era pastor de ovelhas mesmo. E quando nós fomos ver ele convivendo com as ovelhas, me chamou muito a atenção. Primeiro porque as ovelhas têm uma característica totalmente diferente daquilo que os desenhos animados e de que os livros mostram. Ovelhas muito bonitas, fofinhas, né? E na verdade, as ovelhas têm uma característica, várias características muito diferentes, né? Primeiro que as ovelhas são muito feinhas, o rosto delas são feinhos demais, é muito interessante. Outra coisa também que a gente percebe é que são muito fedidas. Ovelhas fedidas. Elas, porque é um animal, né? E elas têm muita lã, então com o pasto, elas ficam muito sujas e também muito feinhas, né? Outra coisa que eu aprendi com as ovelhas é que elas são muito briguentas. Elas brigam muito entre si, dão muitas cabeçadas, né? E às vezes o pastor tem que dividir a briga das ovelhas. Outra coisa que eu vi também é que elas são totalmente dependentes de um adulto, de um pastor, de uma pessoa que cuide delas, né? Às vezes eu fico pensando que uma ovelha é quase que um animal doméstico, precisa colocar remédio, porque senão elas ficam doentes, elas não conseguem se cuidar sozinhas, elas não têm um meio de comunicação fácil para que possa mostrar que está doente ou alguma coisa assim. É o pastor que cria um vínculo e ele percebe pelo comportamento individual de cada ovelha. Interessante também que as ovelhas, algumas moscas ficam na cabeça da ovelha e acabam colocando alguns vermezinhos, e as ovelhas precisam de cuidado nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca. É muito interessante que o pastor coloca óleo ou pomada para que esses animais repelentes, né, para que esses bichos não cheguem perto das ovelhas. Na hora do parto é muito lindo. Eu tive a oportunidade de ver um parto de uma ovelha. Que coisa maravilhosa é a gente poder ver a natureza declarando o poder e a majestade desse Deus que nós amamos e servimos. Então hoje, quando Jesus vem e fala, eu sou o bom pastor, ele estava falando de uma coisa muito comum da época. Até porque lá naquela região das Arábias, né, da região dos desertos, os animais ali mais comuns são ovelhas, cabras, ovelhas, por causa do pasto, é um pasto difícil. Na época de Jesus, não tinha ração, não tinha tecnologia, não tinha vacina, então o cuidado era muito maior
e era a fonte de renda de muitas pessoas, as ovelhas. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, ele fala daquilo que é pertinente da época. E muito interessante é que haviam dois apriscos. Um aprisco no inverno, era um aprisco muito grande e era feito com uma cerca de pedra, e todos os pastores utilizavam aquele aprisco no inverno, né, para as ovelhas permanecerem ali. Mas no verão, cada pastor pegava o seu rebanho e saía e montava o seu pequeno rebanho em lugares pequenos. E a porta do rebanho, como era distante, era o próprio pastor. O pastor dormia na porta, né? E ele deixava as ovelhas passarem por cima dele para sair para buscar o pasto. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é porque o pastor, ele dava tempo integral. Era tempo integral. Era de manhã, de tarde, de noite. O pastor, ele ficava muito sozinho, mas o objetivo da vida dele era cuidar, e não só cuidar, proteger as ovelhas dos lobos e dos possíveis empregados. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre as ovelhas, né? E aí eu quero dizer para você, a ovelha, como nós falamos para você, né? A ovelha, ela é muito teimosa, né? Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus está dizendo, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. E aí nós pensamos em duas situações muito básicas. O pastor tem poder, autoridade, domínio e condições para cuidar da ovelha. E a ovelha, ela é vulnerável, ela sempre está exposta e ela sempre é dependente, totalmente dependente do pastor. E aí eu fico pensando em você e em mim, que muitas vezes somos ovelhas e às vezes nós não permitimos que Jesus cuide de nós. Gostamos da nossa independência, do nosso autocontrole e muitas vezes da nossa maneira de pensar, achando que o melhor lugar é esse ou aquele e as nossas escolhas são as melhores. Mas quando nós entregamos a nossa vida em total dependência do bom pastor, ele cuida dos detalhes, ele vê coisas que nós não podemos ver. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus falou assim, eu dou a minha vida, eu sou a porta de um espaço emocional onde você pode confiar plenamente de que esse Deus maravilhoso enviou o seu filho, o seu único filho, para ser o bom pastor da sua vida, da minha vida. Quantas vezes nós pensamos que podemos resolver as nossas questões mentais, emocionais, os nossos problemas com filhos, com marido, também a nossa dependência total na área de provisão e financeira. Ah, quantas vezes nós precisamos desse bom pastor que nos ama a ponto de trazer o bálsamo do céu e nos trazer a cura e nos libertar dos bichinhos que muitas vezes querem parar em nossa mente, em nosso olhar, naquilo que nós ouvimos ou falamos. Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele deu a vida por você. Então não há motivo para você ficar angustiado, desesperado, muitas vezes inseguro, com medo, porque Jesus cuida de você. Esse Deus maravilhoso que enviou o seu próprio Filho, ainda Jesus fala aqui, assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você já pensou que relação é essa maravilhosa entre Deus Pai e Jesus? É essa relação que Ele quer ter com você. Hoje, nesta manhã, nós vamos orar e vamos pedir para que você e eu
possamos confiar mais, estar mais perto deste aprisco maravilhoso que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso bom pastor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos ovelhas sim do teu pasto. Somos ovelhas, queremos ser ovelhas de ti, Senhor. E queremos nesta manhã te dizer e declarar com a nossa própria boca que queremos o Senhor como nosso bom pastor, um pastor que cuida das ovelhas, que conhece cada uma pelo seu nome. E nós te pedimos em nome de Jesus, revela-te, Senhor, como bom pastor na vida de cada um que está ouvindo este devocional. Ah, Senhor Jesus, entra na casa de cada um aqui, Pai, e te suplicamos, revela-te como bom pastor das nossas vidas. Obrigado, porque tu és bom, de ti sempre vem o bem. No nome de Jesus. Amém. E amanhã nós continuamos pensando um pouquinho sobre o bom pastor. Até!